Olá, boa tarde, alunos do primeiro ao terceiro ano, do ensino médio. Sou Juscelene Almeida, sou aluna do quinto período de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, Campus Norte, Minas Sul. A nossa aula hoje vai ser para vocês sobre do curso Ciências Biológicas, na disciplina Biologia da Conservação. Biologia da Conservação. A nossa aula abordará sobre os impactos causados, as diferentes formas de degradação dos habitats. Essa foto aqui, que eu coloquei aqui para vocês, já apresenta um tipo de degradação dos habitats dos animais, das florestas, das plantas e de diversas espécies. O nosso conteúdo: ameaças à biodiversidade biológica, conservação de populares e espécies, quais as causas e os tipos de queimadas na Amazônia. Quais as causas e os tipos de queimadas na Amazônia? Estudo aponta para a relação entre incêndios e desmatamento na floresta, contrariando os discursos oficiais do governo sobre a crise, a fim de tentar explicar o que foi as queimadas no Brasil. Em 2019, a pesquisa identifica os 3 principais tipos de incêndio que podem ocorrer na Amazônia. São incêndios causados, características e impactos diferentes sobre a floresta, segundo os pesquisadores. Análise e discussões sobre a nossa matéria, sobre o nosso conteúdo de hoje. A melhor estratégia para proteção ao longo prazo da diversidade biológica é a preservação de comunidades naturais e populares no ambiente selvagem, conhecida como preservação no local, somente na natureza. As espécies são capazes de continuar o processo de adaptação para um ambiente natural. A princípio, essa conservação pode não ser eficiente para as pequenas populações, ou no caso de todos os indivíduos remanescentes estarem fora das áreas protegidas. Em grande parte, os tópicos, incluindo o Brasil, não se conhece o tamanho da população na maior parte das espécies de plantas, que são diversas modalidades de planta que temos no nosso ecossistema, que muitas das vezes não conhecemos. Na verdade, existe até mesmo inúmeras espécies, que de forma ou de outra aparecem no nosso ecossistema. Existem vários tipos de estratégia, para manter essa conservação dessas espécies, e muitas das vezes tendo que fazer estudos sobre essas espécies para identificar as suas procedências. As 3 modalidades. Pós-desmatamento. Uma das 3 primeiras é o pós-desmatamento, O primeiro tipo de incêndio citado no estudo ocorre a partir do desmatamento. A vegetação é o primeiro, a vegetação é o primeiro, que é a derrubada e deixada para secar o sol. Em seguida, o fogo é usado para queimar essa vegetação, e essa queimada ela antecede uma queima preparada, e desmatada para fins agrícolas ou pecuária. Isso se chama incêndio, de forma controladas, queimadas controladas. Para fins agrícolas, que é o segundo tipo de incêndio, ocorre em áreas que já foram anteriormente desmatadas e são utilizadas para a agricultura. Um exemplo citado, pelo artigo é quando pecuaristas usam o fogo para eliminar alguns tipos de ervas em pastagem, ou quando pequenos agricultores, indígenas e povos tradicionais usam fogo na agricultura de corte e queimada para estar fazendo a limpeza do solo para o plantio.
Incêndios florestais, esse é um dos piores, né, que é o terceiro incêndio. Ele não é controlado, né, ele é descontrolado. Escapa para além dos limites pretendidos, ele pode invadir floresta e se tornar intenso, né, especialmente quando ocorre mais de uma vez. Ele se alastra pelo meio da floresta, fazendo grandes devastações e devastando os habitats, né, tanto dos animais como os das plantas. Aqui existe, eu coloquei algumas fotos, né? Esse aqui é o primeiro, né, o pós-desmatamento, que é aquele primeiro que é o controlado. Esse aqui que já foi devastado, mas e que eles reutilizam, né, com queimadas para fazer o plantio. Esse que é o desmatamento dentro das florestas, né, que é de madeiras e outros desmatamentos, né, para tirar as madeiras. Para essa aqui também não é controlado, né, ele é ilegal. O incêndio florestais, né, que são esses causadores de várias devastações da nossa natureza, né, que elimina o fluxo de toda a espécie, né, tanto das plantas como dos animais, deixando sem o habitat deles. Os impactos ambientais reduzem os habitats, né, esse tipo de queimadas reduzem os habitats, reduzem os recursos, modificam as condições microclimáticas, né, que a maioria das queimadas fazem tudo isso. Esses impactos afetam as populações que consistem a comunidades, as espécies mais tolerantes e resistentes poderão suportar a degradação no ambiente por mais tempo. As populações pequenas, aquelas constituídas por números relativamente pequenos de indivíduos, porém sofrem mais intensamente os efeitos dos dados ambientais. Tais as populações podem perder sítios de reprodução, né, que algumas podem afetar o ciclo de reprodução. Podem enfrentar dificuldades para a obtenção de alimentos também e afetar os problemas para a dispersão ou mesmo a localização de parceiros que eles para sua reprodução. Este conjunto de efeitos podem reduzir severamente a diversidade genética da população, tornando-a muito mais vulnerável à extinção, que através disso vai começando causando as extinções das espécies. Aqui as nossas referências, que foi tirada do livro para a nossa aula de hoje. E a nossa avaliação é desenvolver um relatório em atividades de campo relacionando a biodiversidade, fazer uma maquete simbolizando o ecossistema e as queimadas na Amazônia. Essa é a nossa aula de hoje e o nosso contexto histórico sobre a biodiversidade é desenvolver um projeto maravilhoso para controlar essa diversidade.